Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o meu canal Teodidatas e com este vídeo aqui eu vou dar início ao estudo da Suma Teológica ou a uma exposição da Suma Teológica aqui no canal. Recentemente eu adquiri a Suma Teológica, eu até compartilhei num post no Instagram que eu aprendi duas coisas com o padre Sertilanges, naquele livro A Vida Intelectual. A primeira é não ter pressa nos estudos, não ter pressa na leitura. E essa eu consegui colocar em prática assim de modo relativamente rápido. A segunda é que o intelectual cristão deve ter a Suma Teológica como base dos seus estudos, né? Deve vivenciar um estudo constante, permanente da Suma Teológica. Essa orientação aí do padre Sertilanges, talvez até por ser protestante, eu relutei um pouco em assimilar, mas encontrei a Suma Teológica também numa promoção muito boa na Amazon, comprei e comecei a ler. Eu comecei a ler um artigo por dia, pelo menos. Tá? E aí cheguei ao final da primeira questão e fiz um resumo dessa primeira questão, postei no Instagram e me dei conta que talvez fosse interessante começar uma playlist sobre isso. Tá? Fiz uma pergunta, né, fiz uma enquete no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube mesmo, e a resposta, o retorno foi bastante positivo. Então vamos fazer isso, vamos começar a estudar a Suma Teológica de Tomás de Aquino ou de São Tomás, se você preferir. Tá? Então aqui temos o nosso amigo São Tomás. Nós vamos fazer o estudo assim. Quando eu terminar a leitura de uma questão, a Suma Teológica é dividida em partes, questões e artigos. Depois eu vou gravar um vídeo trabalhando a estrutura da Suma, mas eu não quis perder o timing desse primeiro vídeo sobre a primeira questão, porque eu já estava com o conteúdo todo pronto e sistematizei ele para o vídeo. Né? E quando eu terminar a leitura da questão, imediatamente eu vou postar um vídeo também. Essa é uma forma para mim, para que eu possa também conseguir assimilar melhor o conteúdo e tirar o maior proveito da minha leitura. E aí compartilho com você. Se de repente você não tem a Suma Teológica, não tem acesso à Suma Teológica, pelo menos você vai ter, de uma forma bastante indireta, é claro, mediado por mim, acesso aí a toda essa riqueza de conhecimento exposta por Tomás de Aquino. Tá? A primeira questão, então, da Suma Teológica, os primeiros 10 artigos da Suma Teológica, dizem respeito a do que é e do que abrange a sagrada doutrina. Então, basicamente, Tomás de Aquino vai começar com a consideração da teologia. O que é a teologia e qual é o objeto da teologia. Tá? E aí, então, com isso, nós passamos... Antes de eu trabalhar os artigos, né, propriamente, deixa eu só reforçar aqui a título de introdução. Eu coloquei um asterisco ali na introdução, né? Por quê? Porque esse aqui não será o vídeo introdutório desta playlist. Depois eu vou gravar pelo menos mais 2 vídeos. Um sobre a biografia do Tomás de Aquino e outro sobre a Suma Teológica em si. Né? Uma introdução à Suma Teológica. Eu aprendi com o fato de que o vídeo das 5 vias do Tomás de Aquino é o vídeo mais visualizado aqui do canal. Então, eu estou tentando não apenas sistematizar e expor o conhecimento que eu estou adquirindo, mas também gerar engajamento aqui no canal, né? Unir o útil ao agradável, certo? Agora, é importante você saber o seguinte, desde já, né? Eu não sou um estudioso de Tomás de Aquino, já li algumas coisas de Tomás de Aquino, já li muitas coisas sobre Tomás de Aquino, mas estou começando a ler a Suma Teológica agora, tá? Então, esses vídeos terão apenas apontamentos despretensiosos dos meus estudos, tá? E dentro do possível, eu vou procurar contextualizar e atualizar essas questões trabalhadas na Suma Teológica. Tá? Obviamente, a Suma Teológica é datada, ela foi escrita no século XIII, no contexto do pensamento do século XIII, mas se ela revela a sabedoria divina, como em muitos aspectos nós podemos considerar que sim, então ela vai ter um caráter atual para os dias de hoje. Tá? O Tomás de Aquino ele utiliza um método dialético, eu vou falar melhor sobre isso no vídeo específico. Ele apresenta a questão, ele já tem, claro, o ponto que ele quer defender. Antes de ele defender o seu ponto, ele apresenta objeções a esse ponto, né? E essas objeções normalmente são centradas ou em textos da Escritura ou em textos dos pais da Igreja ou de pensadores cristãos
mais contemporâneos ao Tomás de Aquino, né? Mas normalmente com algum vício de lógica, tá? De lógica formal ou de lógica informal, quer dizer, normalmente com uma falácia relacionada, tá? E aí depois, isso é proposital, porque o Tomás de Aquino faz um método dialético, né? Depois ele vai apresentar aquilo que ele compreende ser a resposta correta, estabelecendo esse diálogo, então, entre ideias, né? Um método dialético muito próprio aí da educação clássica, né? Muito próprio da escolástica medieval também, tá? Aqui, como é que eu vou fazer a minha limitada exposição do assunto? Eu vou fazer vídeos com um breve resumo de cada artigo, de cada questão, aqui no YouTube. E no Instagram, eu estou compartilhando um texto mais fluido, né? Eu componho um texto a partir da questão, não necessariamente seguindo até mesmo a ordem dos artigos. Pelo menos foi isso que eu fiz nessa primeira questão. E se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link para o meu perfil aqui na descrição do vídeo também. Peço que você me siga por lá. Você vai ter lá o quê? Você vai ter citações da Suma Teológica e você vai ter também esse texto que eu vou produzir a partir de cada questão. Claro que tem muito mais coisa lá no Instagram também, né? Não é só isso, mas se você tem interesse especificamente na Suma Teológica, você vai ter isso lá no meu Instagram, tá bom? E vamos começar então com o primeiro artigo, com o artigo 1 da questão 1 da primeira parte da Suma Teológica. Se além das ciências filosóficas é necessária outra ciência. É necessária a teologia? A doutrina sagrada basicamente é a teologia, tá? E aqui o Tomás de Aquino está perguntando se nós já temos a filosofia, e aqui, veja só, todo conhecimento era resumido nesse contexto ao pensamento filosófico, tá? Essa diferença que a gente tem entre ciência e filosofia, método científico, isso aqui, ó, até coloquei esse apontamento aqui embaixo, e depois do artigo 2 eu vou retomar. Isso é uma coisa moderna, tá? A ciência moderna, ela surge exatamente na Idade Moderna, né? Em razão dos progressos tecnológicos, dos progressos da própria ciência, matemática, física, né? Especialmente a física, né? Com a mecânica newtoniana. Então isso vai surgir depois da Idade Média, tá? No pensamento medieval, ciência é uma coisa só e tudo se resume à filosofia. E aqui, de acordo com o que Tomás de Aquino está perguntando, né? Está questionando, ele está perguntando se é necessário uma outra ciência além da filosofia, sendo que a filosofia contempla todo o pensamento até então, né? Claro que se existe essa necessidade dessa outra ciência, essa outra ciência pode ser até superior à filosofia, como vai se estabelecer a relação de precedência da teologia sobre a filosofia. O resumo da resposta, né? Lembrando que tem todo aquele método dialético, é que para a salvação do homem foi preciso, por divina revelação, tornarem-se-lhe conhecidas certas verdades superiores à razão. Apenas por meio da filosofia o homem não se pode salvar. Se Deus não tivesse intervido na história para a salvação do homem, nós estaríamos perdidos, entregues aos nossos próprios pecados. E logo, uma vez que Deus se revelou, nós podemos construir uma ciência, um conhecimento a partir da revelação de Deus. Conhecimento, ou quer dizer, ciência aqui é no sentido de conhecimento, não é no sentido de método científico, né? A lógica, a racionalidade humana, a filosofia são tipos de conhecimentos, tá? Tipos de conhecimento não sujeitos ao método científico do empirismo, do materialismo, né? Não sujeitos ao instrumentalismo metodológico do típico ao método científico, né? Tipo aquilo que você produz em laboratório, tá? São coisas diferentes. E isso é uma compreensão mais moderna, que a gente tem mais contemporânea, tá? Então, quando o Tomás de Aquino, aqui no artigo 2, pergunta se a doutrina sagrada ou a teologia é ciência, nós temos que entender que ele está pensando nessa perspectiva do conhecimento mais amplo. Ele não tem em vista essa dicotomia entre ciências exatas, vamos dizer assim, né, e ciências humanas, se você quiser colocar. Tomás de Aquino, obviamente, não era um positivista, não tinha como ser. Os positivistas dizem que apenas esse conhecimento das ciências exatas, o conhecimento próprio ao método científico é conhecimento verdadeiro. Eu também não sou um positivista, né? Mas a gente pode fazer um enfrentamento do positivismo
sobre vários outros aspectos. E eu, inclusive, fiz isso relativamente recentemente, lá no meu outro canal, Direito Sem Juridiquês, tem um vídeo sobre cientificismo, positivismo lógico e positivismo jurídico. Vou deixar esse vídeo e todos os demais que interessam a essas questões aqui na descrição deste vídeo. Como eu mencionei, estou tentando contextualizar e trazer para a realidade contemporânea, né, essas questões trabalhadas na Suma. Tá? Então, artigo 2, se a doutrina sagrada é ciência, a gente já entendeu qual é o contexto, né, qual é o conceito qual é o conceito de ciência do qual São Tomás está partindo. Há dois tipos de ciências. Umas partem de princípios conhecidos à luz natural do intelecto, como a aritmética, a geometria e outras semelhantes. Outras provêm de princípios conhecidos por ciência superior, como a música, de princípios aritméticos. Aqui Tomás de Aquino está trabalhando numa compreensão que é tipicamente medieval. Aqui ele tem em vista, inclusive, a quadriga medieval. A quadriga não, desculpa, a quadriga vai ser depois. Vai ter a quadriga ainda aqui no começo da Suma, né, no artigo 10, mas ele tem em vista o quadrivium, desculpa, me atrapalhei aqui por ambos serem quádruplos, né? Ele tem em vista o quadrivium, né? Como era o ensino medieval, primeiro se estudava o trivium, a gramática, a lógica e a retórica, e depois se estudava o quadrivium, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. E aí, então, o que o Tomás de Aquino está dizendo, especialmente se a gente tiver em vista o quadrivium, é que a aritmética é uma ciência que parte de princípios conhecidos à luz natural do intelecto. Então, o número é uma ideia, tá? E a partir da consideração das ideias, você consegue construir a aritmética, tá? Mas você pode colocar a aritmética em prática, então a aritmética seria uma ciência superior. Você pode colocar a aritmética em prática, e quando você coloca a aritmética em prática, você tem a música, né? A música tem lá a relação entre as notas, tem métrica, tem tudo isso, e todas essas questões são aplicações do número, tá? E aí, então, como a música parte de princípios aritméticos, ela é uma espécie de ciência inferior, no sentido de estar subordinada à aritmética. E aí Tomás de Aquino usa de analogia, e aí ele vai inclusive perguntar se a teologia, se a ciência, se a doutrina sagrada pode usar de metáfora, mais adiante no artigo 9, ele diz que Deus e os santos são os princípios superiores de que parte a doutrina sagrada. Então a doutrina sagrada, ela é uma espécie de ciência inferior, nesse sentido de relação de subordinação, né, em comparação com a doutrina sagrada ou a teologia, em comparação ao conhecimento superior, à ciência superior, que é o próprio Deus, tá? E que se revela também por meio dos santos, por meio daqueles que experimentam a Deus. Aqui a gente tem que lembrar que o fato de que Deus conhece a si mesmo, e aí nós temos o Logos divino, nós temos a pessoa de Cristo, mas o conhecimento que Deus tem de si mesmo é ponto fundamental para essa compreensão aqui, e por isso você pode estabelecer Deus como a ciência superior da qual a doutrina sagrada, enquanto ciência, enquanto forma de conhecimento, né, parte. Obviamente não é o conceito contemporâneo, não é o conceito positivista de ciência que Tomás de Aquino tem em vista aqui, tá bom? Artigo 3. Se a doutrina sagrada é uma só ciência, então aqui ele está perguntando se nós podemos considerar como uma ciência só ou se ela poderia ser mais de uma ciência, né? Todas as coisas divinamente reveláveis comunicam num só conceito formal do objeto desta ciência. E o objeto desta ciência é Deus. Tá? Então, porque o objeto da doutrina sagrada, porque o objeto da teologia é Deus, então ela é uma ciência única. E aqui, eu não mencionei, isso aqui é a forma de citar a Suma Teológica. Suma Teológica, primeira parte, questão 1, artigo 3. Tá? Eu vou começar a colocar isso, inclusive nas citações que eu vou fazer lá. Vou continuar fazendo lá no Instagram. Então, como o objeto desta ciência é um só, é único, o objeto desta ciência, né, da doutrina sagrada, da teologia, é Deus, então a teologia também é uma só ciência. Tá? Embora nós tenhamos diversos ramos da teologia hoje, teologia sistemática, né, teologia bíblica, teologia histórica, teologia prática, teologia pastoral, enfim, esses ramos da teologia apenas revelam que ela é uma única ciência. Todos esses ramos se comunicam num só conceito formal do objeto dessa ciência, que é o estudo de Deus e as suas implicações. Tá? E isso vai se
verificar, especialmente aqui no artigo 4, no artigo seguinte, se a doutrina sagrada é ciência prática. E a resposta do Tomás de Aquino é que ela é mais especulativa do que prática, quer dizer, é algo que diz respeito mais a você usar a sua razão, a sua racionalidade para compreender as coisas reveladas de Deus, do que propriamente algo de racionalidade prática. Mas a doutrina sagrada também pressupõe racionalidade prática. Então ela é mais especulativa do que prática por conhecer antes das coisas divinas que dos atos humanos, tratando destes enquanto ao homem, por eles se ordena o conhecimento perfeito de Deus, essência da felicidade eterna. Então, isso aqui é importante a gente perceber. Ó. Deus é o objeto da teologia, mas Deus é o fim último ao qual o ser humano está ordenado. Deus é o princípio primeiro e o fim último de todas as coisas, e em especial do ser humano. Tá? Então, mesmo a teologia prática, em última análise, trata da disciplina de todas as coisas do ser humano ao fim último ao qual ele é ordenado, que é Deus. Tá bom? Aí então, agora, já que Tomás de Aquino provou que a doutrina sagrada é uma ciência, que a teologia é uma ciência, à luz daquele contexto, daquele conceito medieval de ciência, né? Ele pergunta se a doutrina sagrada é mais digna que as outras ciências. E aí, dois trechos do artigo 5 que eu recolhi aqui. Por ser especulativa a um respeito e a outro prática, sobreleva a todas as demais, tanto especulativas quanto práticas. Aqui Tomás de Aquino mostra que você tem ciências especulativas, né, como é o caso da filosofia, você tem a razoabilidade especulativa, mas você tem ciências práticas, ou você tem a razoabilidade prática, como é o caso da ética. Né? E aí nós temos todas as implicações disso para o direito natural, e direito natural é um assunto que eu trato também bastante lá no Direito Sem Juridiquês. Tá? Então você tem essa divisão, né, essa dicotomia entre razoabilidade especulativa, dizendo respeito às ciências especulativas, e razoabilidade prática, dizendo respeito às ciências práticas, como a ética. Mas a teologia, ela concentra em si razoabilidade especulativa, quer dizer, preponderantemente especulação a respeito de Deus, especulação racional a respeito daquilo que de Deus foi revelado, e também razoabilidade prática, considerações a respeito de como o homem deve viver. Por isso, ela é superior às demais, afirma Tomás de Aquino. Mas, como ela trata de Deus, obviamente, né, nós deveríamos compreender que ela é superior aos demais tipos de conhecimento. E aí tem essa frase fantástica de Tomás de Aquino, que na verdade ele está parafraseando Aristóteles. O mínimo conhecimento que pudermos adquirir das coisas altíssimas é mais desejável que o conhecimento certíssimo de coisas mínimas. Muito bem. E agora nós temos o artigo 6, se esta doutrina é sabedoria. E aqui a gente precisa entender o que é a sabedoria. A sabedoria, no pensamento de Aristóteles, na metafísica de Aristóteles, é nesse sentido que Tomás de Aquino está trabalhando. A sabedoria é a busca dos fins primeiros, né? Dos princípios primeiros, a consideração dos princípios primeiros. Então, quando Tomás de Aquino pergunta se essa doutrina é sabedoria, ele está perguntando se a teologia é apta a investigar, ou se o que se faz na teologia é investigar os fins primeiros, as causas primeiras, os fins últimos já são outra questão, né? Os fins últimos já vão estar na consideração da razoabilidade prática, né? Mas as causas primeiras desse mesmo tipo de pensamento, né? Dessa mesma forma de pensamento. Então, veja só como que ele vai responder aqui. Isso tem a ver também com a dignidade, né? Com a maior elevação da teologia acima das demais ciências no pensamento tomista. O próprio da doutrina sagrada é considerar a Deus causa altíssima, não só enquanto cognoscível, quer dizer, passível de conhecimento, por meio das criaturas. Deus se revela nas criaturas, mas também Deus se revela naquilo que ele de si mesmo conhece e foi aos outros revelado e comunicado. Deus conhece a si mesmo, o Logos de Deus, e Deus revelou a si mesmo e comunicou a si mesmo aos outros. E como a teologia indaga a respeito desse princípio primeiro, causa altíssima de todas as coisas, que é Deus, ela pode ser considerada sabedoria nessa perspectiva metafísica aristotélico-tomista. Tá? E aí, um outro complemento, né, a essa resposta: não recebe a sagrada doutrina os seus princípios de nenhum saber humano, senão da ciência divina,
a qual regula todo o nosso conhecimento a título de suprema sabedoria. E aí, Tomás de Aquino vai agora no artigo 7º, ou no artigo 7, confirmar se Deus é de fato o objeto desta ciência. Ora, a Sagrada Doutrina tudo trata com referência a Deus, por tratar ou do mesmo Deus ou das coisas que lhe digam respeito, como princípio ou fim. Opa, sobrou coisas aqui, peraí. Vamos rapidinho já arrumar aqui, né? Agora que eu estou arrumando aqui, deixa eu lembrar de dizer que você pode encontrar, então, o PDF, tá, desses slides na descrição do vídeo, tá? Vou deixar isso na descrição aqui desse vídeo, tá bom? O PDF dos slides aqui na descrição do vídeo. Então, se Deus é objeto desta ciência. Ora, a Sagrada Doutrina tudo trata com referência a Deus, por tratar ou do mesmo Deus ou das coisas que lhe digam respeito, como princípio ou fim. E aí, Tomás de Aquino, eu acho que esse artigo aqui ele é bastante autoexplicativo, até porque eu já fui trabalhando essas questões aqui anteriormente, tá? E Tomás de Aquino, então, São Tomás vai perguntar no artigo 8 se a doutrina sagrada é argumentativa. E esse é um ponto muito interessante. Como as outras ciências não argumentam para provar os seus princípios, mas com estes raciocinam para demonstrar outros pontos, assim também não argumenta esta doutrina para provar os seus princípios ou artigos de fé, senão que destes procede para mostrar outra verdade. Aqui é importante a gente entender que o conhecimento humano, todo conhecimento humano, ele precisa partir de princípios primeiros. Essa é uma questão epistemológica básica, tá? E você não tem como provar os princípios primeiros do qual o seu conhecimento parte. Eles são pressupostos, tá? O Tomás de Aquino vai fazer isso, então vai dizer que a doutrina sagrada, a teologia, não tem como provar os seus princípios primeiros. Isso não tem nada a ver com provar a existência de Deus, tá? Prova-se a existência de Deus por raciocínio indutivo, mas as provas da existência de Deus, as 5 vias que vão ser trabalhadas na questão 2 e na Suma contra os Gentios, as 5 vias, elas não tratam de estabelecer os princípios primeiros da teologia. Elas tratam apenas de tentar provar a existência de Deus por meio de argumentos, tá? Os princípios primeiros da teologia, a base da teologia, partem da revelação divina, tá? Essa é uma questão importante a gente entender, ó, a contraposição entre revelação divina e racionalidade humana. O homem não vai conseguir, por definição, chegar às verdades essenciais de Deus e daquilo que é necessário à salvação humana por meio da sua racionalidade. Não fosse a revelação de Deus, nós permaneceríamos mortos nos nossos delitos e pecados, na perspectiva cristã, como eu mencionei. Mas uma vez que Deus se revelou e nos entregou as Sagradas Escrituras, nós podemos utilizar da nossa racionalidade para, usando princípios de argumentação, usando de lógica, estabelecermos uma doutrina a partir da Sagrada Escritura, e esse é o objetivo da teologia, da doutrina sagrada. Então, partindo da base que é a revelação divina, nós chegamos à racionalidade humana. Eu não mostrei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a primeira parte da Suma Teológica, o volume 1, que contém a primeira parte da Suma Teológica. Devia ter mostrado no começo do vídeo, né? O restante está ali atrás, como você já viu. Mas vamos voltar então aqui à nossa continuação. E aqui, a continuação do nosso estudo. E aqui um ponto que eu achei muito interessante, embora não seja a prova do caráter argumentativo da teologia, mas dentro desse ponto da relação da teologia com a argumentação, Tomás de Aquino afirma o seguinte: assentando a fé na verdade infalível e sendo impossível demonstrar o contrário da verdade, claro está que as razões dirigidas contra a fé não são demonstráveis senão argumentos refutáveis. Aqui, Tomás de Aquino está trabalhando o que se entende por apologética defensiva. Então, todo tipo de argumento apresentado contra a fé cristã será passível de refutação, certo? Todo argumento apresentado contra a fé cristã será passível de refutação, seja no século XIII, seja no século XXI. Tá? Isso aqui é um fundamento perene para o trabalho apologético. E aí você tem homens como Alvin Plantinga, que
tem trabalhos fantásticos como esses aqui, né? Crença cristã balizada, ciência, religião e naturalismo. Você vai ter Deus, a liberdade e o mal, que eu acho que não tá. Eu acabei de postar uma indicação literária com um resumo, e eu confesso que eu não sei onde eu deixei o Deus, a liberdade e o mal, poderia mostrar também, mas você vai ver a indicação literária dele lá no meu Instagram. Os muitos livros me fazem delirar atualmente, mas veja só, você então tem um fundamento perene para o trabalho apologético, certo? Fique tranquilo, confie no Senhor. Todo argumento contra a fé será refutável, tá? Isso é apologética defensiva. Eu achei essa passagem assim da Suma de um valor tremendo, tá? Artigo 9. Se a doutrina sagrada deve usar de metáforas, e esse artigo ele trabalha necessariamente a questão do caráter analógico da linguagem teológica, tá? Esse é um assunto que eu estou há tempos já para produzir um vídeo sobre isso. Daí esse vídeo vai inclusive para o curso de introdução à teologia aqui do canal, e agora eu vou, em cima do artigo 9 da Suma, eu vou produzir este vídeo. O que tem sido muito interessante dessa leitura da Suma Teológica que eu comecei a fazer, e eu até comentei isso no post lá de introdução no Instagram. Questões teológicas que eu havia intuído, questões teológicas que eu fui lendo, estudando com o passar do tempo, estou vendo elas serem expostas em primeira mão aqui pelo São Tomás, e isso está sendo bastante recompensador para mim, bastante edificante, e eu espero que eu esteja conseguindo passar isso para você também, tá? Aí o Tomás de Aquino vai usar da arte poética, né, como seu ponto de apoio. Você tem lá em Aristóteles, por exemplo, né, a arte poética e a arte retórica, e aí ele vai estabelecer mais uma comparação. Na dialética isso acontece muito, né? E ele vai inclusive se justificar, né, a partir desse trabalho que ele está fazendo. A poética usa de metáforas para representar, pois a representação é naturalmente deleitável ao homem. Quando você faz uma comparação, você fica feliz porque você compreende as coisas a partir das comparações, né? Ao passo que a doutrina sagrada dela usa por necessidade e utilidade. Utilidade porque é algo deleitável, porque facilita a comunicação. Necessidade por quê? Porque a linguagem teológica utiliza um caráter necessariamente analógico, porque ela fala de verdades espirituais reveladas por Deus que vão ser compreendidas por nós por meio do Espírito Santo, mas que tratam de uma realidade diferente daquela que nós conhecemos por meio dos sentidos. Então, a única maneira que nós temos de expressar esta realidade é por meio de metáforas, por meio de analogias, tá? Quem trabalha muito bem também o caráter necessariamente analógico da linguagem teológica é o C.S. Lewis. Ele trabalha isso em O Peso da Glória, ele trabalha isso em Cartas a Malcolm e tantos outros livros, né? Vale muito a leitura, tá? E então um vídeo específico sobre o caráter analógico, o método teológico e a analogia, metáforas, todas as figuras de linguagem, né? Metáforas, parábolas, alegorias, tudo isso vai cair muito bem na sequência aqui, tá? Mas aqui a gente está se concentrando nesse método necessariamente analógico da linguagem teológica, tá? Deus mesmo, quando vai se revelar, embora a revelação de Deus seja, antes de qualquer coisa, uma experiência, né? E aí você tem, por exemplo, o conceito barthiano da revelação enquanto um ato, né? Da revelação divina enquanto um evento, o evento revelação, o evento Cristo, mas ao se traduzir isso em linguagem, vai se utilizar a linguagem humana, e a linguagem humana ela não é apta a transmitir realidades diferentes da realidade humana, que é a realidade espiritual. Então ela necessariamente, por uma questão da sua própria estrutura, vai precisar recorrer à analogia. Veja só que interessante, a própria palavra grega e hebraica para espírito é a mesma palavra para ar, vento ou sopro. Então o que acontece? Acontece que você precisa usar de uma realidade conhecida para explicar uma realidade que é não conhecida, que depende de revelação,
e aí num primeiro momento você usa uma palavra que já é conhecida do ser humano. Essa palavra muda de sentido a tal ponto que você consegue, com o passar do tempo, construir uma nova palavra. Então, no português, né, que já parte dessa experiência prévia da linguagem hebraica, da linguagem grega com a revelação divina, você vai ter palavras diferentes para ar, para vento, sopro e para espírito, certo? Mas perceba como se dá esse processo, que é um processo de construção analógica. Mas para entender o espírito, daí você vai precisar usar, para entender o que é o espírito de Deus, você vai precisar usar de várias analogias ou de várias metáforas, né? Você vai dizer que Deus, por exemplo, é espírito e, portanto, ele é imaterial. Mas você não consegue entender o que é algo imaterial. O imaterial é a negação do que é material, percebe? Então você está usando de metáfora, você está usando de analogia. Bom, e agora, então, para encerrar, o Tomás de Aquino, a partir da consideração do caráter metafórico da linguagem teológica, pergunta se a própria escritura usa esse tipo de linguagem, né, esse tipo de linguagem com mais de um sentido. E aí nós temos a indagação a respeito da quadriga medieval, tá? Aquele método quádruplo de interpretação das escrituras, muito conhecido na Idade Média, usado inclusive pelo Lutero na sua exposição das escrituras, pelo menos na sua Didacta Super Psalterium, né? Quando ele expõe os Salmos, o Alistair McGrath vai mostrar isso no seu Lutero e a Teologia da Cruz, que está aqui. Lutero e a Teologia da Cruz, tá? Mas depois, com a questão da Reforma Protestante, com o princípio do sola scriptura, muita confusão se construiu em cima desse método de interpretação da quadriga, tá? Eu vou mostrar que no pensamento tomista, para mim ficou bem claro isso, não tem motivo para a gente fazer barulho em cima da quadriga, tá? É muito claro. Primeiro que Tomás de Aquino prova que a quadriga sim tem base bíblica, e depois que ele prova que o sentido que rege os demais sentidos é o sentido literal, tá? Então, você apenas vai avançar para os demais sentidos da quadriga, quer dizer, o sentido alegórico ou espiritual, que trata basicamente do Antigo Testamento projetando Cristo, né, que trata da interpretação cristológica do Antigo Testamento. É esse o sentido alegórico ou espiritual. O sentido tropológico ou moral, que é apenas a lição moral que você tira da Escritura, né? E o sentido anagógico ou escatológico, quer dizer, que é a projeção da era vindoura. Tudo isso tem na Escritura. E tudo isso você tem em textos que tratam disso diretamente e em textos que tratam disso em linguagem metafórica, tá? É isso que Tomás de Aquino está trabalhando, considerando no artigo 10. Tem um vídeo só sobre a quadriga aqui no canal, e nesse vídeo eu faço uma aplicação da quadriga no Salmo 5, então esse é um vídeo que está especificamente na playlist dos Salmos também, tá? Mas a pergunta é, se na Sagrada Escritura uma mesma letra tem vários sentidos, e aqui não é só a letra, né? É uma mesma afirmação. O histórico ou literal, o alegórico, o tropológico ou moral e o anagógico ou escatológico, né? O alegórico ou espiritual. A primeira significação pela qual as palavras exprimem as coisas é a do primeiro sentido, que é o histórico ou literal. E a significação pela qual as coisas expressas pelas palavras têm ainda outras significações chama-se sentido espiritual ou alegórico, que se funda no literal e o supõe. Então veja, quando em Êxodo 12 você tem a afirmação de que o povo de Israel deveria sacrificar um cordeiro e se instituir a festa da Páscoa, você tem, obviamente, o sentido literal daquilo, que é o sacrifício de um cordeiro. O cordeiro é um cordeiro, o sangue do cordeiro passado nas vergas das portas é o sangue do cordeiro passado nas vergas das portas, e a festa da Páscoa é a festa da Páscoa. Esse é o sentido literal, histórico. Mas você tem um sentido alegórico, espiritual disso. E a própria Escritura estabelece o sentido alegórico espiritual disso, certo? Qual é o sentido alegórico espiritual? O cordeiro pascual é Cristo. Então aquele cordeiro não é apenas um cordeiro, aquele cordeiro é Cristo. A festa da Páscoa é a redenção por meio de Cristo. O sangue nas vergas das portas é o sangue de Cristo. Então há um outro sentido além do sentido meramente literal. E a própria Escritura estabelece ele.
Não só no sentido de que você precisa partir do que está escrito, do literal, como também, e aí aqui eu vou pular para o último, não, na sequência vai ficar claro. Porque a própria escritura explica o sentido alegórico das passagens, tá? E aqui você vai ter a forma como, a partir do sentido literal ou histórico, Tomás de Aquino estabelece os demais sentidos. Quando as coisas da lei antiga significam as da nova, o sentido é o alegórico. Acabei de mencionar isso no exemplo. Quando as realizadas em Cristo, ou seja, quando as coisas da lei antiga significam as coisas realizadas em Cristo, ou as coisas realizadas nos que o significam, são sinais das que devemos fazer, o sentido é moral. Então você pode extrair lições morais, por exemplo, da história do adultério de Davi. Tá? Você pode extrair várias lições morais daquilo. Estou falando isso porque postei essa semana também um vídeo sobre o Salmo 32 e tá tudo bem, não tem dificuldade nenhuma quanto a isso. Né? Você vai extrair a lição de que não se deve adulterar, não se deve matar, né? Mas você não precisa disso do texto para tirar essa lição, porque isso está lá nos 10 mandamentos, por exemplo. Mas você também vai extrair todas as consequências existenciais com um sentido moral, né, para a perspectiva do ser humano, e aí você tem aí o sentido moral também relacionado. Tá? E quando significam as coisas da glória eterna, o sentido é o anagógico, tá? o sentido escatológico. Isso está muito presente, por exemplo, nos Salmos, e eu tenho trabalhado isso na playlist dos Salmos. Tá? Mas, se você tiver dúvida a respeito de uma interpretação alegórica, de uma interpretação moral, de uma interpretação escatológica, não se preocupe, não tenha receio, não vá além do que está escrito. Veja o que Tomás de Aquino diz para nos confortar aqui com essa citação. Eu encerro esse nosso vídeo da questão 1. Nada se perde da Escritura, pois não há nada necessário à fé, contido no sentido espiritual, que dela não se explique manifestamente em outro lugar, no sentido literal. E aqui a gente tem uma base para o estabelecimento da compreensão, né, dessa interpretação alegórica, dessa interpretação espiritual. Além da compreensão de que essa interpretação deve ser necessariamente cristocêntrica, né, é a própria Escritura que estabelece as bases. Então toda essa consideração que eu fiz ilustrando em cima de Êxodo 12, da festa da Páscoa, nós poderíamos incluir os pães ázimos aí. Aliás, eu postei um vídeo agora em 2020 com uma reflexão sobre a Páscoa, que eu usei dessa metodologia. Você vai ter a explicação disso pelo próprio Cristo lá na última ceia, né, nos evangelhos. Você vai ter Paulo trabalhando isso em 1 Coríntios 10 e em tantas outras passagens. Então esses princípios de interpretação alegórica, espiritual, eles são estabelecidos pela própria Escritura, e é claro que baseado neles você pode construir interpretações alegóricas, espirituais, sem ir além do que está escrito. Tá? O que aconteceu na patrística? A patrística, ela abusou, especialmente alguns pais da igreja, poderíamos mencionar Clemente e Orígenes, por exemplo. A patrística, ela abusou da interpretação alegórica, tá? Abusou. O Agostinho também abusou bastante. Inclusive, a interpretação do Agostinho a respeito da parábola do bom samaritano é muito interessante. Ele constrói um monte de coisa, né? O samaritano é Cristo, o homem é o pecador e tal, um monte de coisa. E quando na verdade, veja só que interessante, quando na verdade daquela parábola, Cristo quer nos retirar, né, o próprio Senhor quer nos dar um ensinamento moral. E qual é o sentido moral da parábola do bom samaritano? E o Tomás de Aquino trabalha inclusive as parábolas, mostrando que o sentido das parábolas ele é estabelecido pelo literal. Ou seja, Tomás de Aquino ele não está autorizando você a fazer construção alegórica em cima de parábolas. Tá? A quadriga não autoriza você a fazer isso. E veja que aqui você tem uma correção dos abusos da patrística, inclusive. Tá? Qual é o sentido tropológico ou moral da parábola do bom samaritano, ou da parábola do samaritano, porque ele não é chamado de bom, né? O professor Gusso que diz isso, né? E acho que o professor Gesiel também. Bom, eu tenho ouvido isso em alguns vídeos lá da Fabapar, agora eu não lembro qual dos dois, talvez os dois falem isso. Acho que é o Gesiel. Chamar o samaritano de bom pressupõe que
ele está fazendo algo de muito extraordinário, mas na verdade ele está fazendo aquilo que Cristo quer que a gente faça. A parábola do bom samaritano nos ensina quem é o nosso próximo, quer dizer, naquele contexto judaico ali, está mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. A parábola do bom samaritano nos ensina a amar o próximo, né? Então o ensino moral é aquele do princípio do amor, ame o seu próximo como a si mesmo, amem uns aos outros assim como eu amei vocês, tá? Então veja que é tudo muito tranquilo, tudo muito claro. Quando você usa da quadriga indo além do que está escrito, você está indo além do ensino do próprio Tomás de Aquino, tá? Você está indo além do ensino do próprio São Tomás. Isso aqui é muito interessante. Então, nós poderíamos ver aqui, nesse uso da quadriga do São Tomás, também o famoso lema da Reforma, sola scriptura, tá? Com isso, nós temos o início da exposição da Suma Teológica por um protestante. Talvez essa minha iniciativa desagrade tanto a católicos quanto a protestantes, mas se não fosse assim, não seria eu, né? O meu objetivo não é desagradar nem católicos nem protestantes, certo? E eu fui bastante respeitoso com todos aqui, e eu acho que eu consegui fazer uma exposição bastante no sentido positivo do termo, ecumênica do assunto. Suma Teológica Pura e Simples poderia ser o nome dessa playlist, né? Porque eu estou tratando apenas daquilo que é comum a todo o cristianismo a partir da Suma Teológica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Posso dizer que fazer isso está sendo muito produtivo para o meu próprio estudo, né? E espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido instrutivo, edificante. Se for esse o caso, não se esqueça de deixar o seu like, como eu sempre peço, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de encaminhar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, essa nova playlist agora com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, e deixar o seu comentário também. Isso sempre é muito importante em todos os vídeos aqui do canal. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.